Bem-vindos ao vídeo sobre posições relativas de retas no espaço. Nós já sabemos que se nós temos duas retas coplanares, ou seja, duas retas que estão em um mesmo plano, lembrando que os planos não são quadriláteros, né? Por mais que nós desenhemos os planos como sendo quadriláteros, eles são, na verdade, infinitos, se expandem em todas as direções e não têm espessura. Mas, enfim, se nós temos duas retas distintas e coplanares, só há duas possibilidades. Ou essas duas retas são paralelas, elas nunca se encostam, né? Se nós prolongarmos elas até o infinito, elas nunca vão se encostar. Ou essas duas retas são concorrentes, ou seja, elas se interceptam em um ponto. E se elas são concorrentes e formam um ângulo reto, então elas são perpendiculares. Caso contrário, elas são oblíquas. Mas isso era só revisão, né? Agora vamos classificar retas no espaço. E quando nós classificamos retas no espaço tridimensional, a primeira coisa que nós temos que ver é se elas são coplanares, ou se elas são não coplanares. Nesse caso, nós dizemos que as retas são reversas. Bom, no caso das retas coplanares, a classificação não muda muito, né? Se nós temos duas retas paralelas, duas retas que não se encostam e que estão, digamos assim, na mesma direção, né? Elas nunca vão se encontrar. Então, essas duas retas automaticamente são coplanares. Eu tenho como desenhar um plano que contém as duas retas. E se eu tenho duas retas concorrentes, duas retas que se interceptam em um ponto, então essas retas também são coplanares. Eu também tenho como fazer um plano que contém essas duas retas. Agora, no caso de retas reversas, aqui vai ficar um pouco difícil de visualizar, mas então vou fazer mais ou menos assim. Imagine que eu tenho aqui um plano alfa. E para baixo desse plano alfa, eu tenho um plano beta, que é paralelo ao plano alfa. E dois planos são paralelos quando eles não têm nenhum ponto em comum. Então, aqui está o plano beta, ele está embaixo do plano alfa, então ali é a parte que nós não conseguimos enxergar. Agora, imagine que aqui no plano alfa eu tenho essa reta S, e aqui no plano beta eu tenho essa reta T. Essas retas S e T são exemplos de retas reversas. Duas retas são reversas quando elas não são coplanares, quando não existe nenhum plano que contém as duas retas ao mesmo tempo. Se eu for desenhar um plano que contém a reta S, né, existem infinitos planos que contêm a reta S, porque por uma reta passam infinitos planos, mas se eu for desenhar um desses planos, é impossível que esse plano contenha a reta S e a reta T ao mesmo tempo. Esse plano ele vai até encostar na reta T em um ponto, mas ele não vai conter a reta T inteira. Então, essas duas retas são reversas, né, porque não existe um plano que contém as duas ao mesmo tempo. E uma outra forma de imaginar retas reversas é pensar em retas que não se encostam, mas que não estão, digamos assim, na mesma direção. Né? Se você olhar aqui para essas duas retas paralelas, elas são duas retas que não se encostam, mas elas estão, digamos assim, indo na mesma direção. Agora, essas duas retas reversas, elas não se encostam, mas elas estão indo em direções diferentes. A reta S está indo mais ou menos assim, e a reta T está indo mais ou menos assim. Claro que a reta T ela passa aqui por trás do plano alfa, né? Ela passa aqui por trás do plano alfa. Mas, enfim, elas não se encostam e estão indo em direções diferentes. É uma outra forma de pensar em retas reversas.
E só lembrando, né, que a reta S ela está bem mais para cima do que a reta T, né? Por mais que aqui parece que a reta S e a reta T se encostam, elas na verdade não se encostam, né? A reta S está num plano bem superior ao plano beta, que é onde está a reta T. Então é importante que você tenha essa visão tridimensional, né? Tente imaginar isso aqui de outro ângulo e você vai ver que a reta S e a reta T não se encostam. Agora, duas retas reversas também podem ser ortogonais. Duas retas reversas, S e T, são ortogonais quando existe uma reta paralela à reta S, que é perpendicular à reta T. Eu já vou traduzir isso, mas antes eu vou desenhar aqui um cubo que vai facilitar a visualização. Então, imagine que isso aqui é um cubo, mais ou menos assim. Vou tentar fazer ele bem reto. Lembre-se que num cubo todos esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus, né? Agora, imagine que eu vou pegar essa aresta aqui de trás e vou prolongar ela para os lados, obtendo uma reta. Então, eu vou prolongar essa aresta ali de trás, obtendo uma reta T. E agora, eu vou pegar essa aresta aqui da frente e também vou prolongar ela, mas agora para cima e para baixo, e vou obter também uma reta S. Observe que as retas S e T são reversas, né? Elas não se interceptam e elas não estão indo, digamos assim, na mesma direção. Então, elas são retas reversas. Claro que, olhando por esse ângulo, parece que as retas S e T se interceptam nesse ponto aqui. Mas lembre-se que a reta T está naquela aresta de trás do cubo, né? Ela está bem para trás, na verdade. Então, ela não vai encostar na reta S. Tente visualizar esse cubo aqui de lado, daí você vai ver bem claramente que a reta S e a reta T não se interceptam. Eu fiz esse cubo justamente para você perceber isso, que essa reta T está bem mais para trás aqui. Enfim, se você olhar bem para essa figura aqui, você percebe que eu tenho como desenhar uma reta paralela à reta S, que é perpendicular à reta T. E essa reta paralela que eu estou falando, na verdade, é um prolongamento dessa aresta aqui de trás. Se eu prolongar essa reta para cima e para baixo, eu vou obter uma reta que é paralela à reta S, que eu vou chamar de reta S', e que é perpendicular à reta T, ou seja, ela intercepta a reta T e forma um ângulo de 90 graus. E, portanto, as retas S e T são ortogonais. Né? Lembrando, duas retas S e T são ortogonais quando existe uma reta paralela à reta S, que é perpendicular à reta T. Então, era isso. Eu espero que eu não tenha confundido ninguém e até o próximo vídeo.